não é segunda Reis, não é uma carta aos reis, é um livro. Se você puder ficar de pé para despertar, estique aí suas mãos aos céus, aleluia. Vai chegar mais para frente, filhão, para dar mais um. Glória a Deus. Amanhã, não esqueça de levar o cabo para a gente gravar os DVDs hoje de manhã, tá bom? Aleluia. Segundo Reis, capítulo 7. Eu vou ler o primeiro versículo, a igreja lê o segundo. Tá bom? Todo mundo achou? Quem não achou, divida a Bíblia aí com quem achou, ajude quem não achou. Esta palavra é uma palavra tremenda que Deus tem aos nossos corações. Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por estas horas, haverá uma medida de farinha por um ciclo, e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Toda a igreja? Porém, respondeu ao homem de Deus: este eu fizeste janelas do céu, mas deseja fazer isso. Ele disse: ele terá. Amém. Cada um tem uma versão, nós não lemos em hebraico, ficou diferente. Agora eu vou ler o versículo 2, acompanha aí, ó. Porém, contudo, entretanto, todavia, o capitão em cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus e disse: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia isso suceder? Disse Eliseu: eis que o verás com os teus olhos, porém não comerás. Feche teus olhos. Espírito Santo de Deus, fala conosco na tua palavra. Deus, cai agora todo véu. Deus, cai agora todo empecilho, obstáculo, para que entendamos a tua palavra. Perdoa os meus pecados, Pai. Eu te peço perdão, eu peço misericórdia, eu peço que tu toques com a tenaz viva do altar a minha boca, a minha mente, o meu coração. E Deus, me use por misericórdia. Eu não sou digno de pregar, mas o Senhor vai me usar. Ó Deus, também abençoa os nossos amigos, nossos irmãos, as pessoas que receberam esse e-mail no Orkut, Facebook, Twitter. Oh Pai, e vão ouvir esta palavra até o fim, porque hoje o Senhor vai falar através dela para nós, em nome de Jesus. Abençoa os que aqui estão neste dia, para a glória do Senhor. Quem concorda, diga amém. Amém. Sente aí, meu amado. Elias foi um profeta, passou o manto para Eliseu. Eliseu, um dos profetas. O povo de Israel, durante uma época, vivia regido e dirigido por profetas. A Bíblia que vocês leram é a revista corrigida, alguns têm a revista atualizada. Eu tenho aqui a nova tradução da linguagem de hoje. E ela diz assim: Eliseu respondeu: escute o que o Senhor diz. Amanhã, a esta hora, você poderá comprar em Samaria 3,5 kg do melhor trigo, ou 7 kg de cevada por uma barra de prata. O ajudante pessoal do rei disse a Eliseu: mesmo, olha só, mesmo que o Senhor Deus abrisse janelas dos céus e fizesse cair trigo e cevada, isso nunca poderia acontecer. Eliseu respondeu: com os seus próprios olhos você vai ver isso acontecer, mas não vai comer. O que estava acontecendo? Se você ler a palavra, você vai ver que
Samaria estava cercada. O povo estava sendo oprimido. O povo estava sendo perseguido. O povo estava sofrendo, irmãos, por causa dos pecados, enfraqueciam-se, e os outros povos cercavam e invadiam Samaria. O reino sírio, ou Assíria, era um reino poderoso e cercou o povo de Deus, e estava oprimindo o povo de Deus, e já não havia comida, já não havia cevada, já não havia trigo. E nós lemos aqui que o profeta foi falar com o general, seria o ministro do rei da Síria. Na sua versão diz o capitão em cujo braço o rei se apoiava. Na nova tradução da linguagem de hoje diz o ajudante pessoal do rei. Não importa, importa que o rei não queria receber o profeta. Então o profeta foi falar com o homem mais poderoso da época. Era o ministro da guerra. E o profeta, naquela época o profeta andava com a roupa do corpo. Não tinha armas, não tinha exército. Era ele Deus, que já vale muito, amém? É ele Deus, já é tudo, né? E o profeta foi lá, olhou para aquele ministro de guerra e disse assim: amanhã, ouça a palavra de Deus, amanhã, por essas horas, haverá farinha cevada. Isso é profecia de prosperidade. Vai entendendo? Do profeta. O profeta diz: a penúria vai acabar, virá prosperidade. Amanhã, por essas horas, você vai ver a prosperidade. O que o ministro da guerra disse? O que o ajudante do rei disse? Era um homem que confiava nas circunstâncias, na matemática. O cálculo se ia ganhar a guerra ou não era quantos soldados tinha, quantas armas tinha. Ele diz racionalmente, logicamente. Hoje você não vai agir assim, porque ele disse: ainda que Deus, que abusar, ainda que Deus, o Todo-Poderoso, o Criador do Universo, que criou o Sol e a Lua, ainda que Ele faça, não vai acontecer. Sabe o que eu estou rindo? Ele se contradiz. Olha para mim aqui. Ele diz: ainda que Deus fizer, não vai acontecer. Como é que pode? Se Deus fez, está feito. Sim ou não? Então ele estava se contradizendo. Uma pessoa que não tem fé, ela se contradiz. Ela diz: eu tenho fé que não vai acontecer. É uma fé ao contrário. Alguém pode dizer misericórdia? Tem gente que tem fé que igrejas vão fechar. Ela é uma pessoa de fé, mas ela está colocando a fé no lugar errado, que é uma fé contrária. Ela tem fé que vai ficar doente, ela tem fé que vai perder o emprego, ela tem fé que tudo vai dar errado. A sua fé existe, mas é uma fé contrária. Hoje eu estou aqui para te dizer: mude a tua fé, porque senão tu não vai comer. A palavra de hoje é profunda. Eu estou doido para ela terminar e eu vou ver esse DVD porque eu quero me alimentar dela. Hoje eu estou aqui para falar de um texto. Daqui a pouco a gente vai ver outro texto e você vai entender, querido. Hoje você vai decidir aqui se você vai comer ou não vai comer, porque o profeta deu uma palavra dura ao ministro da guerra. Você está dizendo que não vai acontecer? Você está dizendo que mesmo se Deus fizer, não vai estar feito. Você está dizendo que o Todo-Poderoso abrirá a janela dos céus, vai derramar cevada e trigo, e essa cevada e trigo não vai existir. Então você está dizendo que vai acontecer, mas só que você não vai comer. A Bíblia está dizendo: você vai ver com os teus olhos, mas você não vai comer. Você vai ver e não vai comer. Deve ser horrível isso. Deve ser horrível. Aquela jovem, né? Eu não sei nem se foi ela que compôs Sabor de Mel, mas imagina
Quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção. Então a pessoa vai ver você na bênção. Acho que você não ouviu, faz assim. A pessoa vai ver você na bênção, mas não vai comer da tua bênção. Eu sempre falo, né, de um pastor que andou de ônibus sem dinheiro da passagem em Manaus há uns 19 anos atrás. E hoje, quando ele chega em Manaus com o seu avião, ele sempre lembra que pessoas lá embaixo veem um avião dele passar, mas não vão andar no avião dele. Por que eu digo isso? É o que o profeta disse aqui. Você vai ver, Deus vai fazer, mas você não vai comer, porque você é incrédulo. Você é incrédulo. Eu fico imaginando Tomé, ainda bem que ele se arrependeu, né? Porque quando Jesus ressuscitou, ele não estava. E os teólogos ficam especulando por que Tomé não estava. Ali era o lugar de estarem reunidos. Eu creio, irmãos, deixa eu teologar, que Jesus veio numa hora em que era para todos estarem e Tomé não estava. Faltou o culto. Por um motivo qualquer. Perdeu a bênção. Porque Jesus apareceu, os discípulos viram Jesus e disseram: o mestre ressuscitou. E o que Tomé disse? De modo nenhum crerei, a não ser que eu toque no buraco da mão e eu toque do lado. Semana seguinte, mostrando que Jesus escolheu um horário específico. Dessa vez catucaram Tomé. Tomé, fica lá, no dia e na hora que Jesus vai aparecer de novo. Tá bom, só para mostrar a vocês que não vai aparecer, eu vou estar lá, quebrou a cara. Jesus chegou, a primeira coisa que ele fez, ele foi lá em Tomé. Tomé, antes de qualquer coisa, vem aqui. Toca o furo da minha mão. Toca aqui do meu lado. E não seja um incrédulo. Tomé ajoelhou. Em grego ele disse: Kyriosmu, Teosmu, Senhor meu e Deus meu. Você pode aplaudir ao Senhor. Ele ali se arrependeu. Ele ajoelhou e ele disse: Senhor meu, Deus meu, me perdoa, eu sou o incrédulo, eu fui o incrédulo. E Jesus arremata nos ensinando o seguinte: bem-aventurado Tomé, felizes, abençoados os que não viram e creram. Você está crendo porque você está me vendo, mas isso não é fé. Fé é você crer no que você ainda não tem. Irmãos, eu sou um homem de fé. Eu olho para o Renovo agora aqui, e um dia eu sonhei com essa igreja. Foi muito raro. Eu não planejei essa igreja há muito tempo. Foi basicamente numa semana eu cheguei de férias do ministério anterior. E quando eu vi o quadro que estava, não vale a pena ressuscitar de fundo o que aconteceu, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Eu não quis brigar, eu não quis discutir. Eu entreguei minha carta de exoneração. E naquela semana foi surgindo o projeto Igreja do Renovo. E foi muito rápido. Dia 12, cheguei de férias, se não me engano, dia 19, e dia 26 estava sendo organizado. Porque para organizar uma igreja, como a gente organizou no salão de festa, é fácil. As cadeiras já tinham lá, alugamos o som, chamamos as pessoas que quisessem, porque não chamamos ninguém para sair de uma igreja para o Renovo. Mas divulgamos: olha, se você está bem na sua igreja, amém. Se você não está, aqui é uma nova igreja. É que nem um comércio, né? É que nem qualquer coisa. Ó, aqui vende pão. Se você não gosta desse pão, você come outro pão. Então o Renovo está aí para isso. Se você está no Renovo e quer comer um outro pão, amém. Mas se você é renovense, amém. Por que eu estou contando isso no meio da mensagem? Presta atenção, queridos. Eu já via você, eu já vi esse culto, eu já vi essa mensagem para a internet, porque isso é fé. Mas o ministro da guerra, ele não tinha fé. Então ele diz o maior absurdo que alguém pode falar. Olha, na tradução
a linguagem de hoje, ele diz: mesmo que Deus abra a janela dos céus e fizer cair trigo e cevada, isso não pode acontecer. Olha para mim, eu não vou prosseguir enquanto você não entender essa palavra. Se Deus abre a janela dos céus, cai trigo e cevada, mesmo assim eu não vou crer. Você sabia que o incrédulo é tão estrambelhado que ele diz assim: mesmo se o morto ressuscitar, eu não vou crer. Poxa, mas se o morto ressuscitar, você não vai crer? Mesmo que Beltrano seja curado, eu não vou crer. Ele sempre é incrédulo, porque ele bota a fé ao contrário. Você pode chegar para ele e dizer: aqui está, não acredito. Mas aqui está, não acredito. Olha, mas Deus me curou, não acredito. Olha, mas fulano, não acredito. Eu quero que esse demônio hoje caia por terra. Amém. Isso é um espírito. Isso é uma coisa que faz a pessoa ficar louca, porque a pessoa endoidece. Ela está vendo a presença de Deus, ela está vendo o poder de Deus, ela sabe que o céu existe, ela sabe que o inferno existe, ela sabe que Deus existe, ela sabe que o diabo existe, ela sabe que demônios existem, mas mesmo assim ela tem uma fé de que nada disso existe, mas ela sabe que existe. Você está entendendo agora? Aquele homem sabia que Deus poderia abrir janela dos céus e derramar trigo e cevada, mas mesmo assim ele não cria. E sabe o que acontece com pessoas assim? Pergunte à pessoa que está ao seu lado: o que acontece com uma pessoa assim? O profeta Eliseu disse: você vai ver, mas não vai comer. Hoje você vai ver e você vai comer. Amém. Hoje você vai ver e você vai comer. Abra sua Bíblia em Isaías capítulo 1. É um pouquinho à frente. Nós já estamos indo para a conclusão dessa tremenda palavra de Deus. Isaiah, em inglês. Isaías. Isaías em inglês é muito interessante. Isaias. Capítulo 1, versículo 19. Se quiserdes, é voluntário. A bênção não é goela abaixo, olha para cá. A bênção não é forçada. Deus não abençoa ninguém que não quer ser abençoado. Deus pergunta, é uma condição: se quiserdes e me ouvirdes. É Deus falando, ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus. O que acontece com quem quer e quem ouve Deus? O que acontece com quem quer e ouve Deus? Comereis o bem desta terra. Mas tem uma má notícia: se recusardes e fordes rebeldes, misericórdia, palavra horrível, sereis devorado à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quantos aqui querem Deus? Quantos aqui querem ouvir Deus? Então eu tenho uma boa notícia para te dar: você comerá o bem desta terra. Amém. Percebeu como esse texto tem tudo a ver com o outro? Aquele ministro da guerra iria ver, e ele viu. A Bíblia diz que Deus de fato providenciou trigo e cevada, e ele viu, mas ele não comeu. Há pessoas como Moisés, queridos, que não vão entrar na terra prometida. Há pessoas que não vão tocar a bênção por causa de um destrambelhamento. Moisés tinha tudo para ser aquele homem que fecharia com chave de ouro a sua carreira, mas por causa de uma atitude, olha para cá, incrédula, ele pega uma vara, depois de Deus fazer tanto pelo povo, e ele tem a coragem de dizer: tu acha que essa pedra aqui pode sair água? E quando ele bate, aí Deus disse: por causa disso você não vai entrar. Porque não adianta você ter fé 10%, 30%, 90%. Ou você crê que Deus te deu o que Ele te prometeu, ou não. Não tem meia fé. Amém? Amém. Não tem meia fé. Ou você crê, ou você vê, ou você toca, ainda que ainda não chegou, mas você sabe que vai chegar, e você vai comer o bem da terra. Ou então você não crê. Não adianta um dia você crer, outro dia você não crê. Não adianta um dia você é, outro dia você não é. A Bíblia diz: sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. 1 Coríntios 15, 57. Queridos, queridas, comereis o bem
Mas há pessoas que não vão comer. A pior coisa que tem é você ver e não comer. Porque ver, todo mundo vai ver. Todo mundo vai ver a tua bênção, a tua prosperidade. Se você ouvir o Senhor, todo mundo vai ver as promessas de Deus na tua vida. Não tem jeito. Se você ouvir, é Deus que está falando. Então, Pai, tu vai cumprir tua palavra. Se quiseres, quantos querem aqui, levante a mão. Amém. Todo mundo. Se ouvires, quantos vão ouvir o Senhor aqui, levante a mão. Então eu tenho uma boa notícia para te dar. Você vai comer, você vai ver, você vai tocar e viver o melhor de Deus. Só os que recebem se expressem diante de Deus. O que Deus vai fazer. O sobrenatural. O nosso Deus só sabe fazer isso. Natural é humano, o sobrenatural é divino. Diga comigo, natural é humano, sobrenatural é divino. Eu quero agora que você feche os teus olhos abaixo da tua cabeça. Oh Deus, em nome de Jesus.